Fala galera, tudo bem? Mais um episódio do nosso categoria de base Pais e Atletas, né? Agora com uma série de entrevistas, né? Com pais de atletas e atletas também. Pessoas que vão inspirar você atleta, você pai de atleta, a ver que a sua trajetória às vezes é difícil, é complicada, mas tem pessoas que também passaram pelo que você passou e vai inspirar a tua história. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Carlos Henrique. Obrigado por você ter aceitado, mano. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu espero que algum atleta ou pai de atleta podem se espelhar um pouco na minha história. Henrique, conta pra gente, como é que foi seu primeiro contato com o futebol? Então, meu primeiro contato com o futebol foi através de um projeto social, São Gonçalo, né, que eu sou oriundo de São Gonçalo. Hoje em dia o pessoal se fala CIEP, mas na nossa época era Brizolão. É isso aí. Então, meu primeiro contato com o futebol foi nesse projeto social no CIEP em São Gonçalo, no Boa Vista. E com quantos anos você imaginou que poderia ser algo sério mesmo? Tipo assim, que você começou e você viu que realmente era o que você queria traçar para a tua vida? Isso foi com 12 anos, né? Que eu saí desse projeto social e depois eu fui para o Mauá, né? Escolhendo Mauá lá no centro de São Gonçalo. E onde que eu vi, né, que tinha muitos atletas ali federados, né, em clubes, e eu vi que eu queria aquilo também para mim. Ah, que legal. Tá vendo aí, ó, criançada? Pra vocês verem que todo mundo tem esse começo, assim como você também tem, né, de começar numa escolinha, no bairro, até você começar a projetar o teu sonho para se tornar um jogador de futebol. E Henrique, muitos pais vivem essa rotina, né, intensa de categoria de base. Como é que era a tua rotina? Na rotina difícil, né? Até porque a minha família não tinha muitas condições financeiras de ir nos jogos, né? De me seguir. Ficava ali um pouco frustrado, né? Como a gente é criança, a gente não entende muito essa situação, né? Que vê alguns pais ali torcendo pro filho e você fala, pô, meu pai não tá aqui, minha mãe não tá aqui. Depois, com o tempo, a gente acaba entendendo. Mas também foi até algo que me deu força, né? Sabia que, de repente, minha mãe e meu pai não estariam ali por mim, mas eu teria que bem representá-los ali no campo. Sim, não, e também poderia estar fazendo algo por trás, né? Porque às vezes os pais não conseguem estar no jogo, mas a gente, como criança, a gente sabe o dia a dia como é, o que nossos pais estão fazendo para poder a gente ir para o jogo, né? Às vezes, se a condição financeira não é tão legal, mas, caramba, o teu pai te proporcionou para você ir para o treino, ele não conseguiu ir ver você, que com certeza era a vontade dele de estar no dia a dia ali, de participar do treino do jogo, mas ele conseguiu oportunizar você, então com certeza o teu pai deve ter ficado satisfeito, né? Em saber que ele estava fazendo o melhor que ele podia para poder proporcionar você a viver o teu sonho. Com certeza, até porque meu pai tinha um bar, né? Tinha um bar ali no Boa Vista. Então o final de semana é onde que tinha mais pessoas, né, que frequentavam o bar, então ele não poderia fechar o bar para mim assistir jogar, né? Então eu fui muito perseverante, né, vamos botar assim, para poder, né, ter uma visão, né, que eu poderia realmente ali fazer valer o sacrifício do meu pai. Legal. Tá vendo aí, criançada? É isso. Tá vendo? Ele estava na correria dele, né? E assim como acontece com vocês também. É muito legal quando nossos pais conseguem ir nos jogos, nos treinamentos, mas, né, todo mundo tem a sua correria e às vezes, né, os pais fazem aquele sacrifício para o filho conseguir treinar, conseguir ir em busca do sonho e às vezes ele não consegue ir, né? Mas o mais importante é que ele está ali fazendo o melhor dele para que o filho dele, assim como o pai do Henrique fez por ele, para que ele conseguisse trilhar o caminho dele, não deixasse de treinar, não deixasse de jogar. O pai dele estava trabalhando e dando o melhor para ele ir em busca do sonho dele. Teve algum momento que você pensou em desistir? Você achou que não ia dar certo? Teve vários momentos, né? Até pelas condições, as companhias também, que tive uma época um pouco rebelde, né, na minha adolescência ali, acredito eu, com volta de 16, 17 anos, onde que as mais influências ali, muitas vezes, né, um momento ansioso, aquela dificuldade de ir para treino, não ter muita oportunidade, porque hoje em dia é mais fácil, né, hoje em dia são 16, né, sub-16, sub-17, sub-18, né, na nossa época era subs, né, então juntava 3 categorias, então quando você subia você tinha essa dificuldade, né, até você se entrosar. Então teve esse momento difícil, né, onde que até o pai do Y, o professor Liminha, né, que Deus o tenha também, eles viram que de repente eu estava indo para um caminho torto, me deram uma chamada. Infelizmente perdi esses meus amigos aí
pelas questões sociais, né, e pude dar um seguimento na minha carreira. E logo após esse processo, né, que eu casei cedo, né, casei com 19 anos, minha namorada e hoje minha esposa ficou grávida, eu também pensei, né, talvez em parar de jogar futebol para poder arrumar um trabalho, né, sustentar meu filho. Mais uma vez o Liminha e o Laís, até o Anderson Barros me deram uma chamada, né, um puxão de orelha, que eu já tinha passado muitos processos ali de dificuldade no juvenil, né, que eu poderia, né, colocar a cabeça num lugar que poderia me tornar um atleta profissional. Então tive essas dificuldades aí, que hoje eu consigo levar com uma experiência própria, né, que eu tive de poder incentivar, né, as crianças ou até mesmo os adolescentes, né, que às vezes são detalhes, né, que você precisa ter um empurrão ali por trás, né, para você botar a sua cabeça no lugar. Não, sem dúvida nenhuma, e graças a Deus por isso, né, que você teve pessoas ali que, num momento importante para você, um momento crucial ali, foram pessoas que te deram um conselho, né, sentaram com você, te mostraram que você poderia ter um futuro, mas que de repente você também poderia jogar tudo a perder, dependendo do caminho que você trilhasse, né? Bom os garotos terem essa oportunidade de ter pessoas que podem nos aconselhar, né? Nos ajudar a ver que a gente está, às vezes, pensando de forma errada, agindo de forma errada, e que no final a gente vai se prejudicar e que a gente de repente pode se arrepender por isso e de repente a gente não pode ter uma segunda chance, né? De conseguir trilhar nosso caminho. Que bom que você conseguiu não só ser chamar a atenção, mas principalmente você conseguiu absorver isso, né, para que você tomasse um caminho diferente e você, no final das contas, quem saiu vencendo foi você, porque, querendo ou não, é o que eu falo muito para meus filhos também, né, quando você toma atitudes, os pais tentam corrigir, ou amigos, ou pessoas próximas, no final, quem sai vencedor é você, porque é você que vai mostrar o que você fez com aquilo que foi passado para você, né? E que bom que você teve essa oportunidade. Não, com certeza. E também pela educação, né? Que meu pai e minha mãe me deu ali da minha infância, né? De ser um menino obediente, sempre escutar, né? Que muitas vezes hoje, né? Tem muitas crianças que não têm essa oportunidade de ter um pai e mãe presente, né? E acaba aprendendo com a vida. E às vezes é tarde. Sem dúvida. Para vocês aí, pais e atletas, né? Agora é o momento dos pais entenderem isso. O quão importante você é no direcionamento do teu filho, no dia a dia, você conversar com ele, você mostrar para ele, você apontar o caminho, né? Ele está em crescimento da informação, então precisa muito do teu apoio, né? Então, e não só, como o Henrique citou muito bem, não só o apoio de jogar futebol, mas principalmente esse outro lado social, as convivências, as companhias, as escolhas que eles fazem, né? Que lá na frente eles vão ser fruto das próprias escolhas. Todo atleta passa por fases difíceis, lesões, bancos, testes, viagens. Qual foi o momento mais difícil para você na base e como você conseguiu lidar com isso? Tive alguns momentos assim muito difíceis na base, né? Principalmente quando você chega num grande clube como o Flamengo, né, que vem atletas de todo o Brasil, e a concorrência ela é muito grande, né? Como eu falei antes, nessa época que muda de categoria, né? Então vai afunilando. Então acredito que o momento mais difícil foi no meu primeiro ano de júnior, os primeiros ali 4 meses. O novo sub-20, né? O novo sub-20, né? Que aí reunia 3 categorias, né? Com atletas já que muitas vezes já tinham jogado alguns jogos no profissional e você ainda com aquela experiência ainda de juvenil, né? Então muitas vezes você ia para treino, você ficava meses ali indo para treino sem jogar um coletivo, só para fazer físico, né? Então são momentos assim difíceis que a família, né, enfim, tem que estar muito ali, né, atrás do atleta, né, do homem, do menino, enfim, para não deixar ele desistir, né? Então foi esse momento assim que eu tive mais dificuldade, né, a transição de juvenil para júnior. Verdade, futebol cada vez que vai chegando mais próximo do profissional vai ficando mais difícil, né? Como você citou bem, né? Esse funil que a gente chama do futebol, né? Vai ficando mais difícil e aí também a gente pode destacar que você também foi muito resiliente, né? Porque muitos, a gente vê até o futebol no dia de hoje, né? Muitos meninos às vezes tá ali no sub-20, aí ele chega, no início ele fica um pouco sem jogar, só treinando, ele já perde a paciência, não quer continuar, quer pedir para se desligar do clube,
né? E até para você ter conquistado o que você conquistou, também você precisou ter resiliência, principalmente nesse momento, né? De transição de uma categoria para outra. Você chegar lá com meninos mais velhos, de repente com mais rodagem do que você, mas que você aproveitou isso para poder você também se preparar mais, se fortalecer mais, para quando chegar às suas oportunidades, você também está pronto para aproveitar. Não, com certeza. E esse momento é um momento crucial, né? Não só na vida de um atleta, mas também para a vida, né? A pessoa tem que ser resiliente, né? Porque muitas vezes você tem condições, mas o treinador joga em um outro sistema que não corresponde, né, ao seu perfil de jogo, entendeu? Muitas vezes, quando você está em um clube grande, hoje até mais, né? Os empresários, né, falam, vou te tirar de repente do Flamengo, do Fluminense, vou te levar para um Corinthians, vou te levar para um Atlético Mineiro. Então acaba perturbando a cabeça do jovem, muitas vezes também a cabeça do pai, da mãe ou de um tio que não tem entendimento do futebol, sim, que acaba muitas vezes tomando uma atitude ali, né? Não, vou tirar que meu filho vai para um Atlético Mineiro. E quando tira ele desse clube, daqui a pouco não tem um Atlético Mineiro e o menino tem que jogar num clube mais abaixo, né, do que um, sim, clube grande. Então tem que ter um tempo, né? Tentar escutar o treinador, tentar escutar o coordenador, tentar, né, escutar algum pai que já foi um esportista ou que tem algum conhecimento, né, que conhece um outro grande esportista, para tentar entender ali o atleta, né? Vocês aí, pais e atletas, né, agora principalmente os atletas falando, né, um depoimento importantíssimo do Henrique, que foi um jogador de base assim como você, trilhou o seu caminho, né, passou por dificuldade, venceu como jogador profissional e tá passando para vocês isso, que ele passou dificuldade, mas que ele foi resiliente, né? Entendeu que isso faz parte da caminhada, até porque, como você citou muito bem, né, Henrique, se você trocasse de clube, de repente no outro clube poderia ter a mesma dificuldade do clube anterior, e aí você só trocou de lugar, né? Você não entendeu que você precisava se fortalecer para poder vencer aquele obstáculo, né? Com certeza, porque quando você troca de clube, né, você vai para uma outra realidade, né? Às vezes você vai passar uma dificuldade até pior do que você tem no seu clube atual, né? Porque às vezes no seu clube atual são detalhes, né, que você não está jogando. Então isso eu acredito que os pais de atleta, né, e os próprios atletas têm que ter muita atenção. Redes sociais e comportamentos. Eu vejo hoje os jovens têm um olhar muito grande sobre as redes sociais, né? O que você, com toda a tua experiência, o que você pode destacar para a gente que você acha importante, né? Até hoje que você também trabalha como scout de jogadores também, né? Então você está o tempo todo em contato com os atletas. O que você destaca como importante a questão da rede social e também você acha como prejudicial para os atletas hoje? Então, a rede social hoje para o pessoal que trabalha no mundo do futebol, né, principalmente futebol europeu, é como posso dizer, é um parâmetro muito importante, né? Porque ali através da rede social a gente fica sabendo, mesmo sem conhecer o atleta pessoalmente, a gente fica sabendo muito do que o atleta gosta, né? Então, né, eu falo por experiência própria, né? Eu tive um atleta que na época nós estávamos para contratar e quando nós fomos ver a rede social só era fotos de carro, tinha tudo menos o esporte, né? E acabou, nós não fechamos essa contratação. E esse atleta, que era um jogador que jogava em um grande clube aqui brasileiro, nos últimos 3 anos ele foi só decaindo, né? E hoje atua num clube pequeno. Então, o atleta e também o pai do atleta tem que ter muito cuidado com rede social, né? Que acredito que é um norte que os clubes precisam, né? Os clubes brasileiros precisam olhar, porque dá uma direção muito forte, né? O que o atleta ali ele realmente gosta, se ele é um atleta que leva futebol a sério, entendeu? Então acho que a rede social pode ajudar, mas como também pode prejudicar. Tá vendo, criançada? Jovens, né? Adolescentes, estão nessa carreira, nessa caminhada que é a categoria de base, para que vocês possam entender, né, com o grande exemplo que o Henrique deu, o quanto é legal a rede social, todo mundo gosta, é importante, mas que você tenha esse cuidado, né? Principalmente nas coisas que você posta, porque hoje, né, assim como o Henrique, que é um scout de um grande clube na França, que é o Nice, consegue observar isso, mesmo sem te conhecer pessoalmente, consegue tirar um perfil, né, de onde está realmente o teu foco, né, o que você pensa realmente, se você quer ser um jogador ou se você se preocupa com tantas coisas extras que de repente te tire da direção,
né? E os próprios clubes, os treinadores, né? Eu vejo hoje também, Henrique, até com os meus filhos jogando mesmo, né? Assim que os meninos criam uma rede social, os próprios treinadores hoje já têm o hábito de seguir os atletas, justamente para fazer isso que você faz muito bem, que é você observar, entender o comportamento, né? Porque hoje futebol, a gente está entendendo que está atrelado muito às situações, e hoje não é só mais a parte técnica que manda no futebol, né? Não, com certeza. Hoje a parte mental ela é muito importante, né? E rede social é um parâmetro, né, ali muito interessante que os treinadores, né, torcida, e como é futebol de base, né, os amigos também tem que ficar bastante atento, né, que é como falei, né, pode ser algo bem vantajoso, mas também muito prejudicioso para a carreira de um atleta, né? Isso. Henrique, a gente sabe que você, né, é um atleta formado nas categorias de base, né, jogou muito bem no profissional e, né, a gente jogou um pouco junto, sou um pouco mais jovem que você, e eu lembro quando você teve a proposta sua para o time da França, né, a gente sabe que futebol hoje é muito globalizado, né, a gente tem muito mais informações, mas me diz como foi naquele período, né, porque não sei se você tinha muitas informações do futebol francês, o que você conhecia, se você tinha alguma referência, conta um pouquinho pra gente. Então, eu recebi essa proposta do futebol francês, né, na época, assim, botar assim, não esperava, uma semana antes eu tinha recebido uma proposta de um clube turco, só que conversando com o meu agente, né, no momento ali ele achou que não seria interessante, né, que viria uma proposta melhor no próximo ano, e acabou 2 semanas após vir uma proposta da França. E a França foi um campeonato que eu sempre assim, tive o desejo de atuar. Eu sempre falava, né, na época com minha namorada, né, que hoje é minha esposa, que iria jogar na França, tanto é que o nome do meu filho é o nome de um grande jogador francês. E quando eu recebi essa proposta, foi assim, uma realização de um sonho, né, algo que eu tinha almejado há alguns anos atrás. Tive um pouco de dificuldade, né, acredito que a gente vai falar sobre isso também, mas foi algo assim bastante interessante em todos os aspectos, né? Não estava preparado, vou botar assim, para ir morar num outro país com 19 anos, mas foi bastante enriquecedor em todos os domínios, né? A parte cultural, né? A parte que me formou como homem. Então sou bastante agradecido a essa minha passagem pelo futebol francês. Que legal. E você conseguiu dominar bem o idioma? Conseguiu ter facilidade para aprender? Então, tive uma grande dificuldade no começo, até porque, né, o futebol na época, né, por questões também sociais, não tinha aquele muito interesse, né, de clube alertar o jovem, né, que precisa falar um idioma, né. Estudei em escolas, né, municipais, né, e muitas vezes matava aula, né, como toda criança. Então tive essa dificuldade, né, mas tinha passado também muitas dificuldades ali na minha adolescência, então coloquei isso como meta, que pelo menos em 7 meses eu teria que aprender, né, o idioma, né? Então em 7 meses ali eu já comecei a entender praticamente tudo do francês, né, para falar, né, um pouco tímido assim, que a gente fica com medo de errar, né? Demorei, acredito eu, 1 ano e meio, 2 anos. Mas em 7 meses eu já tinha entendimento do que a pessoa falava, né? Quando falava devagar, né? E sim, se eu tiver errado, você até me corrige. Se não me engano, é que você jogou, acho que foi 12 anos, né? na França, 10 anos. 10 anos. Então, com certeza, o fator idioma também facilitou essa tua adaptação e essa longevidade no clube francês, né, Henrique? Não, com certeza. Né? Porque quando você vai morar em um outro país, a primeira coisa que você tem que aprender, né, você pode ser uma estrela que for, né? A gente viu o Neymar aí, a dificuldade que ele teve no Paris Saint-Germain. Então você tem que se adaptar ao lugar, não o lugar se adaptar a você. Então você tem que fazer os esforços, né? E o mínimo é você saber, né, conversar com as pessoas, né? Entender que as pessoas estão precisando de você, né? Muitas vezes na parte técnica, né, você às vezes não consegue entregar porque tem aquela fase de adaptação que é normal. Mas se você consegue entregar a parte cultural, as pessoas que fizeram esforços também para te contratar, vão ver que você está se esforçando ali também para você poder retribuir, né, o esforço que eles fizeram, né? Então eu acredito que o idioma é a primeira coisa que a pessoa tem que
tem que aprender. Perfeito, Henrique. Acho que esse comentário que você registrou foi extremamente importante, né? Que é isso que eu quero trazer aqui para o canal, para os atletas, principalmente que tem aquele desejo de jogar na Europa, né? De atuar num grande clube europeu, assim como você atuou. Mas que você está mostrando aqui, é importante os atletas entenderem isso, que não é só você ser um grande jogador, né? Como você frisou muito bem. Mas o importante é você, como atleta, você se inseriu numa cultura, né? Foi o que você falou, você não esperou o francês se adaptar a você se adaptou ao francês, né? E isso com certeza facilitou muito o teu dia a dia com a tua família, né? E a tua longevidade num grande clube, né? Porque fez você ter muito mais facilidade para você conviver, é o que você falou, e mesmo se de repente em algum momento a parte técnica você tivesse algum tipo de dificuldade, o fator idioma e as relações com treinadores, com os teus companheiros de equipe, com certeza facilitou para que você tivesse esse grande período que você teve na Europa. Com certeza, facilitou muito, né? E hoje, né, como eu trabalho em um outro lado, né, não sou mais um jogador de futebol, eu vejo que me ajudou muito, né, pelas minhas relações que eu consegui fazer graças ao idioma e graças também a me esforçar, né, de poder estar inserido ali numa realidade completamente diferente que a minha, né. Então hoje, né, como eu falo sempre, um jogador de futebol, não só um jogador de futebol, mas um atleta em si, de base, federado, né, que tem ali o interesse, né, de ser um grande atleta, futuramente ele consegue, né, trabalhar em qualquer profissão, porque ele já tem ali a questão de se adaptar facilmente, né, a pressão de resultado. Então isso é bastante interessante para um atleta, né? Henrique, perfeito, né? Então você atleta entenda isso, né? Que é importante você se inserir, você aprender, você estudar. Até como o Henrique mencionou muito bem, o Henrique hoje também é scout do Nice, que é uma equipe gigante no cenário francês, né? Então o fato dele ter aprendido o idioma foi de repente até mais importante do que tudo aquilo que ele performou como jogador. Porque ele, se tivesse tido uma performance excelente como jogador, mas não tivesse se inserido, né, na cultura francesa, falado tão fluentemente o idioma, com certeza o que ele vive hoje, pós-carreira de futebol, ele não estaria vivendo, né? Para que você entenda que o seu tempo de jogador de futebol, ele vai ter um tempo, né? E aí tudo aquilo que você conseguir absorver do futebol, você vai poder colher os frutos no teu futuro pós-carreira também. O que você observa hoje, Henrique, como scout, o que diferencia um jogador que chega, um jogador que tem facilidade de adaptação e aquele que você acha que vai parar no meio do caminho, que não vai ter facilidade para se desenvolver? Eu acredito muito na mentalidade, né? A mentalidade hoje de um atleta, às vezes, tem um atleta que é muito acima da média tecnicamente, mas você senta para conversar, você vê que mentalmente não tem muito ali o interesse, né? Está mais interessado, de repente, a um Instagram, a fazer um sucesso com as meninas, né? E muitas vezes tem um outro atleta que não tem ali, de repente, aquela parte técnica, né, tão apurada, mas tem uma mentalidade impressionante, né? Que através do trabalho, né, que os clubes europeus conseguem fazer, ele consegue se tornar um grande atleta de um grande clube europeu. Perfeito. Para vocês atletas aí, estejam ligados isso no teu foco, né? A gente costuma dizer que futebol ele dá tudo, né? Tem muitas variáveis em torno do futebol, mas esteja focado no que você quer fazer, aonde você quer chegar, né? Todas as outras coisas você consegue ter acesso, mas não deixa nunca de priorizar o que realmente importa, né? Que é o teu foco no futebol, que é o teu sonho que seja realizado, que você se torne um jogador grande, que você alcance a seleção brasileira, um grande clube europeu. Esteja focado, né? Primeiramente no que você quer chegar, porque as outras coisas você vai conseguir alcançar. E para a gente encerrar, Henrique, o que você deixa de mensagem para os jovens e os pais que estão nessa caminhada de categoria de base, né? Querendo tornar esse sonho que você conseguiu almejar muito bem? Então, deixa uma mensagem de acreditar, né? Não só no atleta, mas vou botar no ser humano, no filho, né? Porque também sou pai de atleta e a primeira coisa que a gente espelha, né? A gente imagina para o nosso filho é se tornar cidadãos ou cidadãs de bem. Então, eu acredito que o pai tem um poder muito grande de formação de caráter, né?
porque tem alguns clubes que têm a dificuldade, que às vezes tem um treinador que não é tão preparado, e como são atletas de formação, ele está não só na parte de formação como atleta, mas de formação também como pessoa, né? Então eu acredito, né, deixo essa mensagem para os pais, ficar muito ligado, né, aos filhos, baterem sempre uma conversa, né, sadia com os filhos, não colocarem também muita pressão, que primeiro o esporte, né, é mais uma diversão, que tudo começa numa diversão. Perfeito. E depois vai subindo, né? Claro que uma criança hoje com 12, 13 anos não vai ser a mesma forma que você vai conversar com uma pessoa que tem 18, 19 anos, que a pessoa vai conseguir dialogar. O que eu vejo hoje também são muitos pais que tratam um menino de 11 anos que parece que estão lidando com um homem já, né, 18, 19, colocando pressão no campo. Então eu acredito, deixar essa mensagem para os pais para ter cuidado, né, com os filhos, né, porque isso aí seus filhos vão levar para o resto da vida, né, tanto as coisas positivas, tanto as coisas negativas. Perfeito. Só complementando o que você falou, hoje em dia os pais, eu até às vezes quando eu estou dentro dos jogos lá, assistindo com as crianças, eu converso com os pais sobre isso também, que às vezes complementando o que você falou de forma perfeita. Tem muitos pais hoje, né, que é o que você falou, com um garoto de 10 anos, um garoto de 8 anos, eles querem as ações dos filhos com o raciocínio que ele com 40 anos tem. Ele às vezes esquece, ele fica tanto naquela ansiedade para que as coisas aconteçam, que ele esquece que ele com 40, o filho dele com 12 não vai ter o mesmo raciocínio, que o filho dele ainda vai adquirir essa maturidade que ele quer que o filho alcance, né? E às vezes em determinadas cobranças, é o que você falou, o pai pega um pai de filho de 11 anos, ele fala com o filho como se o filho tivesse 17, 18 anos, não entende que o filho ainda vai adquirir essa maturidade que hoje ele com 40 já tem, mas que o filho ainda vai alcançar. Meu amigo, como é que é o Henrique agora, pai de atleta? É difícil, né? Pai de atleta, a gente sofre ali quando a gente está no campo, né? Quando fomos atleta, né? É mais fácil, né? Pai de atleta, eu sou uma pessoa assim reservada, né? Falo baixo, né? Mas pai de atleta, vamos botar assim, que eu me transformo, né? Fico torcendo, né? Até os outros pais, né, comentam, né? Alguns jogos que eu não consigo ir por questões de trabalho, né? De viagem, né? Pessoal, quando chega, cadê o Henrique? O Henrique não vai vir, pô, o Henrique que anima aqui a torcida, né? Que legal, anima as crianças, né? Então, eu falo que é a minha terapia também, né? Acredito que é algo assim bem valioso, né? Que entrou na rotina, né? da minha família, não só eu, minha esposa, meus pais, né? Quando tem jogo, faz aquela caravana, né? Para ir torcer, e acaba sendo um dia bastante agradável, né? Às vezes com algumas frustrações, né? Mas faz parte do esporte, derrota, né? E isso, que aí, principalmente que são meninas, né? Que minha filha ela é atleta de vôlei, então muitas vezes as meninas saem chorando, a gente com o pai, a gente tem que abraçar, né? Incentivar, né? E a gente também vai vendo, né? A evolução dessas atletas, né? Então é algo bastante gratificante. Não, e para ela, assim, eu tenho certeza que deve ser um motivo de muito orgulho, né? Tipo, ela ter um pai que foi um jogador de futebol, um pai que é conhecido e tá ali prestigiando ela, tá ali agora vivendo o lado torcedor, né? Como você falou, né? Que as emoções são às vezes mais difíceis de se conter, né? Você como atleta, de estar jogando, você ter mais tranquilidade, mais serenidade, mas quando são com os nossos filhos, a gente sai daquela organização, vamos dizer assim, né? A gente fica totalmente vulnerável. Não, totalmente diferente, entendeu? Tem até algumas pessoas assim que depois me vê lá torcendo, né? Gritando junto com a torcida. Depois vem conversar comigo depois do jogo, né? Bem calmo, né? Bem pausada, aí converso, explico. Muitos pais, muitas vezes vêm me perguntar, né? O que acha, de repente, de mudança de clube, ou que a filha recebeu um convite para ir para tal clube, ou que vai morar longe dos pais. Né? Então é algo assim bem valioso, vou botar assim. Que bom, mano, que bom. Eu também sou pai de atleta também e eu acho que a gente tem que aproveitar essa fase, né? A gente sabe que é um caminho difícil, mas que eu tento sempre, você também é assim com a sua filha, pela nossa experiência, tentar fazer eles cortarem caminho de algumas coisas, né? A gente sabe que as frustrações a gente não consegue impedir, né? A gente, por mais que aconteça, a gente sabe que isso vai acontecer, mas a gente tenta direcionar eles, né? Mostrar para eles que isso faz parte da caminhada, né? Para eles serem fortes, serem resilientes, para poder eles alcançarem o sonho deles, né? Não, com certeza, corta bastante caminho, né? Porque foi um processo, né?
nós passamos, né, de atleta ali, que nossos pais, né, não tinham essa experiência, o que era se tornar um atleta profissional. Então hoje a gente consegue, né, fazer que nossos filhos cortam bastante caminhos, né, para quem sabe no futuro se tornar um atleta, né, de alto desempenho, né, um profissional, enfim. Então acredito que a gente consiga entregar de uma forma em excelência. Só mais uma pergunta. A gente também sabe que você é um diplomata, né, do governo de Benin aqui no Brasil. Conta pra gente um pouquinho como é que funciona esse teu trabalho também. Então, como eu falei, né, foi algo que eu construí, né, na minha carreira, né, as portas que eu consegui abrir. E por eu ter jogado muito tempo no grande clube francês, o antigo prefeito da cidade de Bordeaux é o ex-primeiro-ministro, né, da França. Então eu recebi aqui no Brasil, no começo do ano passado, né, o ministro do esporte do Benin, né, para uma série de visitas, né, que o Benin, as pessoas que não conhecem muito, foi um país, né, que teve muitos cidadãos, né, do Benin que na época da escravidão vieram para cá tragicamente, né, como escravos. Então hoje o Benin está buscando uma reaproximação com o Brasil, né, por essa causa impactante social. E eu recebi o convite, né, do ministro do Benin, né, para me tornar mandatário, também me tornar um cidadão do Benin, né, que eu estou no processo da minha naturalização, e também fazer essa ponte esportiva, né, de todas, não só a parte do futebol, mas todas as disciplinas esportivas. Então, essa parte de diplomacia esportiva eu tento, né, junto com o governo aqui brasileiro, fazer algumas interações, né, alguns intercâmbios também, né, com vôlei, handebol, né, em todos os esportes que o Brasil desenvolvido, né, ganha medalhas olímpicas. A gente tenta, né, fazer uma interação, né, para fazer o Benin no futuro se tornar uma grande potência, não só, né, uma parte do futebol, mas uma potência olímpica no continente africano. Perfeito, Henrique. Fico muito feliz de ver a tua história, né? A gente se conhece já aí, creio que há mais de 20 anos, né? Lembro de você um garoto, né? Assim como eu também, se tornar um jovem, um adulto, um pai de família, ter conseguido realizar o teu sonho de se tornar um jogador de futebol, mas principalmente isso, né? Que a tua história é muito impactante, né? Tenho certeza que os pais de atletas e os atletas principalmente vão se identificar muito com a tua história, né? Foi um rapaz que veio de baixo, lutou para conquistar o teu espaço, né? Teve as mesmas dificuldades que eles hoje têm, mas eu trouxe um cara como você para eles entenderem que você passou pelo mesmo processo, você foi resiliente, você foi vencedor, você conseguiu almejar o que você queria, né? Teve uma carreira excelente como jogador de futebol, né? Foi um cara que jogou fora do país, aprendeu o idioma. Hoje você teve várias portas abertas por isso, que você entendeu que o que você poderia conquistar, né, com a carreira de jogador de futebol, né? Hoje você não é um jogador de futebol, mas você é um scout de um grande clube francês, você é um diplomata. Então isso mostra que é o que a gente quer trazer, que o jogador de futebol, o futebol ele consegue proporcionar muitas coisas, né? E você foi um cara que conseguiu aproveitar isso de uma forma muito brilhante. Eu que agradeço, né, pelas palavras, como você falou, a gente se conhece há bastante tempo e fico contente também, né, do homem que você se tornou, né, a capacidade de se adaptar. Como eu falei antes, né, o esporte tem essa parte, né, e que faltamos falar também em relação ao instituto, né, que eu abri, né, na verdade esse instituto, né, era uma realização também que eu tinha quando jovem, né, porque como eu falei no começo, eu perdi alguns amigos, né, que entraram para a vida errada, que eram boas pessoas e não se tornaram tão boas pessoas no futuro por causa do decorrer ali da realidade. Então hoje eu tento ajudar essas crianças e mostrar que se eu conseguir, essas crianças também podem conseguir, né? Então, o Instituto ele tem a base lá no Complexo da Maré, né? Uma das áreas aqui mais vulneráveis do Rio de Janeiro. Nós conseguimos realizar hoje nosso primeiro intercâmbio, né? 7 crianças que foram para Porto Alegre, né? Viveu uma realidade diferente, até pelo que aconteceu no Rio aí nas últimas semanas. E
A gente tem a esperança aí de não levar 7, mas levar 7 mil crianças, né? Não só aqui para o Brasil, mas para nível também internacional, né? Não só na parte esportiva, mas a parte cultural também, que é bastante importante. Então, perfeito, irmão. Parabéns por esse projeto excepcional, né? Que é o que você falou. Usando a ferramenta do futebol, né? Que os atletas possam entender que o futebol não é só um esporte, ele é uma ferramenta, né? Que você usou isso muito bem enquanto atleta, você parou, hoje você consegue oportunizar outras crianças a terem cidadania, né? Porque a gente sabe que é um caminho muito difícil se tornar um jogador de futebol, que a gente sabe que não é uma coisa que todos vão conseguir ser profissionais, mas o importante é que todos possam ter acesso à cidadania, possam ser pessoas de bem, né? Possam ser pessoas que possam agregar à sociedade, né? Assim como você está oportunizando tantas e tantas crianças hoje dentro da Maré, que a gente sabe que é um lugar que tem muita vulnerabilidade, né? E que realmente os meninos e meninas precisam de oportunidade para que eles possam ter outro tipo de mentalidade e entender que eles podem viver uma outra realidade. Não, com certeza. O futebol é só uma porta de entrada, né? Nós temos grandes amigos aí que tentaram ser um atleta de futebol, não conseguiram, mas se tornaram grandes professores, grandes educadores. Então é isso também que eu tento mostrar, né, para aquela realidade, para aqueles jovens, né? Muitas vezes eu faço, né, levo alguns amigos, né, que são empresários, que trabalham em um outro segmento, para eles poderem visualizar que também para eles é possível, né? Então a ideia, né, do Instituto é isso, né, mostrar para as crianças que podem sim sair daquela realidade, né, e se tornar grandes cidadãos, né, e futuramente ajudar mais outras crianças, né, e fazer realmente algo impactante na vida da população, né, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né. É isso, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado aí e parabéns por tudo que você vem realizando, por todo esse trabalho grandioso, essa vontade grande de abençoar pessoas com tudo aquilo que você recebeu do futebol, né? É uma forma muito bacana que você tem devolvido, né? Não só a crianças que têm o sonho de ser jogador de futebol, mas principalmente a trazer pessoas para ser cidadãos e cidadãs com vontade de querer, né? De contribuir, de crescer, de viver novas realidades. Mais uma vez, parabéns. Obrigado.